pouco sobre a República Brasileira. A República no Brasil começou em 1889 com a proclamação da República. Antes disso, o Brasil era um país monárquico. Proclamação da República nada mais foi que um grupo de militares que se revoltou contra o governo monárquico, que era liderado por Dom Pedro II. A República Brasileira era marcada por inúmeros golpes no Estado e pela instabilidade política. As causas da proclamação. A primeira crise foi a monárquica. As causas da proclamação. A primeira foi a crise na monarquia, que era liderada pelo rei. Era passada de pai para filho, era hereditário. Dos motivos da revolta para acontecer a crise era que o exército não aceitava a corrupção dentro do governo monárquico. Também eram imposições que o imperador fazia na época. E nenhum oficial do exército brasileiro podia se manifestar na imprensa. Também tinha a Igreja Católica, que se revoltava contra, pois havia muita interferência nos assuntos religiosos. A monarquia também era um sistema enfraquecido no contexto mundial, a partir do final do século XIX. Então, a segunda crise foi a crise econômica. Foi devido à Guerra do Paraguai, que o Brasil teve que recorrer a empréstimos ingleses, que foi mais dívidas externas. O terceiro foi o positivismo. Foi uma corrente filosófica que surgiu na França no século XIX, que ganhou força aqui no Brasil. Eles defendiam ideias positivas contra a monarquia. Em novembro de 89, um levante militar dirigido pelo Manuel Deodoro, que ele obrigou o Dom Pedro II a fazer a proclamação da República no Rio de Janeiro. Teve uma série de reformas, entre elas a separação do Estado e da Igreja. Em 1890, surgiu uma nova Constituição e foi implantada em 1891, inspirada nos Estados Unidos. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da República. Então, eu vou falar sobre a República Velha. A República Velha durou de 1889 até 1930. Essa época foi marcada por uma divisão entre a República da Espada e a República Oligárquica. Agora eu vou falar um pouquinho da República da Espada. Ela foi de 1889 a 1894. Os dois primeiros presidentes, que foram o Deodoro da Fonseca e depois dele Floriano Peixoto, eles lideraram o golpe da República de 15 de novembro de 1989. Essa época marcou a transição da monarquia para a República. Também teve a prática econômica, também conhecida como encilhamento. E depois ocorreu a Constituição de 1891. Cada estado tinha a sua autonomia, cada um liberava por si. Depois ocorreu o fim do voto censitário. O que é isso? Censitário era quando, antigamente, os caras ricos, eles pagavam para poder votar. E depois teve o rompimento de Estado e Igreja Católica, ou seja, política não tinha nada a ver com religião. Bom, depois de tudo isso, o Deodoro ele renuncia ao cargo, que vai para Floriano Peixoto. O Floriano ele ficou pouco tempo no mandato, ele ficou só de 1891 a 1894. E depois do cargo dele, tem o fim da República da Espada. Bom, agora eu vou falar da República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. A primeira eleição, agora vamos prestar atenção porque é uma coisa bem importante, o primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, mas o primeiro presidente eleito que teve a eleição foi Prudente de Moraes. Bom, o poder era dos cafeicultores,
do coronelismo e tinha a República do Café com Leite, que essa República Oligárquica também é conhecida como República do Café com Leite e também é conhecida como República dos Coronéis, por isso que eu coloquei esses 3 tópicos. Aqui o poder era centralizado entre 2 estados, São Paulo e Minas Gerais, porque ambos tinham interesses políticos e econômicos. Bom, nos anos 20 ocorreu uma crise muito forte, que era a crise do café, que era onde essas 2 potências mais se destacavam. E teve o aumento da industrialização. Depois teve a Primeira Guerra Mundial, e então veio a crise de 1929. Aqui eu coloquei entre aspas porque na verdade começou antes de 1929, mas como ela deu ênfase nesse ano, então ficou conhecida como crise de 29. Bom, em 1930 teve a queda do poder dos cafeicultores, porque o Getúlio Vargas, junto com o movimento tenentista, derrubou esse poder. Então começa a Aliança Liberal em 1930 e damos início então à Era democracia, que queria muito a reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a luta pelas classes, que é a Aliança Nacional Libertadora. Em 1935 teve a Intentona Comunista, que foi a ANL, que organizou uma revolta contra o poder do Getúlio Vargas. Só que Getúlio conseguiu controlar essa revolta porque ele falou que ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E teve também o Plano Cohen, que foi um suposto plano comunista que o Getúlio organizou para ele falar que ele ia tomar. Teve o Plano Cohen, que foi um suposto plano que o Getúlio organizou, que ele falava que os comunistas iam atacar de novo para tomar o poder. E no rádio, que era o seu principal meio de comunicação, ele anunciou que ele tinha descoberto toda essa ação dos comunistas e com essa descoberta ele cancelou todas as eleições que ia ter no próximo ano, em 1938, e decretou o golpe de Estado, que originou o Estado Novo. E o terceiro foi o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, que também teve uma nova Constituição, que ela é chamada polaca, porque ela também é muito parecida, tem muita influência com a Constituição da Polônia. Para, não é esse esquema. É esse. Pronto. Você deu pau? A nova Constituição, que é conhecida como polaca, porque ela tem muita influência, é muito parecida com a Constituição da Polônia, que foi a proibição de greves, a proibição do cargo de vice-presidente, que queria muito a reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a luta pelas classes, que é a Aliança Nacional Libertadora. Em 1935 teve a Intentona Comunista, que foi a ANL, que organizou uma revolta contra o poder do Getúlio Vargas. Só que Getúlio conseguiu controlar essa revolta porque ele falou que ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E teve também o Plano Cohen, que foi um suposto plano comunista que o Getúlio organizou para ele falar que ele ia tomar. Teve o Plano Cohen, que foi um suposto plano que o Getúlio organizou, que ele falava que os comunistas iam atacar de novo para tomar o poder. E no rádio, que era o seu principal meio de comunicação, ele anunciou que ele tinha descoberto toda essa ação dos comunistas e com essa descoberta ele cancelou todas as eleições que ia ter no próximo ano, em 1938, e decretou o golpe de Estado, que originou o Estado Novo. E o terceiro foi o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, que também teve uma nova Constituição, que ela é chamada polaca, porque ela também é muito parecida, tem muita influência com a Constituição da Polônia. De 1937 a 1940, e com o falso plano, o Getúlio já apresentou uma nova Constituição,
que era conhecida como polaca, que é muito parecida com a Constituição da Polônia. Ela proíbe as greves, as manifestações, no caso. Ela proíbe o cargo de vice-presidente. Também é proibido hinos e bandeiras dos estados, somente do país, Brasil. As principais características foi a censura dos meios de comunicação, que são a televisão, os jornais, as revistas, a criação da DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é responsável por divulgar tudo que o governo fazia, proibição de manifestações públicas, que são as greves, os protestos, a criação da CLT, que é a consolidação das consolidação das leis do trabalho, que é os direitos trabalhistas, a criação da Justiça do Trabalho, onde foi implantado o salário mínimo, que foi criado no governo provisório, com as leis trabalhistas, e só agora ele foi implantado. E a regulamentação do trabalho feminino e do trabalho de menores. E teve também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como aliados à União Soviética, os Estados Unidos e a Inglaterra. E no final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota das organizações fascistas, o povo começou a reclamar muito do regime ditatorial. Segunda Guerra Mundial, quando as organizações fascistas foram derrotadas, o povo começou a questionar o regime ditatorial, querendo de volta a democracia. Então, no dia 25/10/1945, um movimento militar conseguiu tirar Getúlio Vargas do poder. Então, pessoal, hoje irei falar um pouco sobre regime liberal populista. O que seria isso? É a prática do apelo emocional às massas, principalmente urbanas, usando a imagem do governante. Então, vou citar 3 grandes nomes de líderes populistas. O primeiro deles, Getúlio Vargas, que era popularmente conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. Com essa ideologia, teve longa carreira presidencial. Segundo, Juscelino Kubitschek, que prometeu fazer 50 anos em 5. Foi afamado pela construção de um país moderno, abrindo portas para multinacionais e, claro, a criação de Brasília. E por fim, Jânio Quadros, que durante sua campanha abraçava com desconhecidos e almoçava com eleitores. E chegando ao poder, o símbolo do governo era uma vassoura, que ele prometia varrer a corrupção. Eu vou falar sobre a ditadura no Brasil. A ditadura foi o momento em que os militares eles conduziram o Brasil. Isso causou a censura, causou também a perseguição política e todas as pessoas que eram contra o governo, a forma dos militares governarem, foram ou perseguidas e até mortas. O golpe militar aconteceu no dia 31 de março de 1964. O que aconteceu?
Os militares tiraram o presidente do seu cargo na época, que era o João Goulart. Ele era do partido PTB e era mais conhecido como o Jango. Quem entrou no lugar dele para governar o país foi o Marechal Castelo Branco, que era também um general. Castelo Branco ele governou de 64 a 67. No seu pronunciamento como presidente, ele disse que ia defender a democracia, mas ele foi um presidente totalmente autoritário. Assim que os militares assumiram o poder político, eles podiam modificar a Constituição, anular regras e também demitir quem quer que fosse. Eles também, como feito, determinaram as eleições indiretas. Durante a ditadura, o poder que mais teve influência e o fortalecimento foi o poder executivo, que são os policiais, essa área que executa as leis nas ruas, como a gente pode ver. Esse poder, ele teve um fortalecimento que fez muita diferença. Não havia nenhum tipo de liberdade de expressão. Os partidos, os sindicatos e os representantes de ONGs, que no caso ONGs artísticas, vamos dizer assim, eles tinham nenhuma expressão. E os que tentavam dizer alguma coisa, ter voz no meio do povo, eles eram caçados, eles eram perseguidos e, como eu disse, muitos eram mortos. Principalmente os artistas na área de música. Alguns artistas conhecidos, como Gilberto Gil, eles compuseram músicas falando sobre esse tema e eles foram perseguidos. Então eles tiveram que se esconder, se exilar. Alguns não conseguiram sobreviver. Neste momento, o Brasil sofreu muitas perseguições, principalmente os partidos políticos. E todos os que eram contra o modo dos militares governarem nosso país foram perseguidos ou até mortos. Houve também bastante a censura. Os artistas da época, eles não podiam criar nem letras de músicas que falavam sobre o modo do governo e muito menos se posicionar, colocar uma opinião em cima disso, que como todos os outros, eles também eram perseguidos. Eu vou falar um pouco sobre a ditadura no Brasil. A ditadura, nada mais nada menos, foi o momento em que os militares tomaram o quê, velho? Eu vou falar... já falei essa parte. Sobre a ditadura no Brasil. A ditadura foi nada